Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui para mais vídeo sobre Oracle e hoje estaremos falando sobre TDE, a Transparent Data Encryption. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Isso vai contribuir bastante para que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. Então, a gente vai estar falando de TDE, que é basicamente aí a forma como a gente configura o banco para criptografar os dados, tá? Eu vou estar mostrando toda essa configuração para vocês, o passo a passo. E aí a gente vai estar fazendo isso num ambiente que não é CDB, tá? Ou seja, um ambiente que não tem arquitetura multitenant habilitada, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá? Estou aqui com a sequência de comandos que eu vou estar utilizando aqui para mostrar para vocês, né? Tudo aí que eu vou falar no vídeo, tá? Vai estar disponível para vocês no link na descrição também, para vocês poderem usar, né? E fazer junto. Estou aqui conectado na minha máquina virtual que eu criei para poder fazer essa demonstração, tá? Estou conectado aqui com via MOBA. Vocês podem conectar aí com o recurso que vocês acharem mais fácil, recurso de SSH, né? Então tá, vamos lá, né? Vamos contextualizar aí vocês, né, no nosso vídeo, ver né, todos os passos aí para a gente poder fazer isso. Então tá, pessoal, qual que é o vídeo, né? A gente vai estar falando de TDE, né, de Transparent Data Encryption, em um ambiente que não é CDB, tá? TDE. Basicamente é você encriptar os seus dados, tá? O recurso, né, a configuração que você tem que fazer para poder criptografar os seus dados, tá? Então o ambiente, né? Contextualizar vocês no ambiente. Eu estou aqui com SO Oracle Linux 7, SGBD 19C, tá bom? Um banco de dados single instance, que não é CDB, como eu tinha mencionado ali anteriormente, tá? E em quais versões se aplica, né? Tudo isso que a gente já está falando. A partir da 12C e superiores, tá bom, pessoal? No 11 também se aplica? Se aplica, só que tem um pouquinho diferente lá. Eu não vou mencionar o 11 aqui, pessoal, porque se você ainda estiver no 11, eu recomendo muito você fazer no mínimo o upgrade para o 12, mas se possível ir para o 19, tá? Se a aplicação aí for possível. Se a aplicação for homologada. Por quê? Porque o 19 é a última long term, tá? É a última que tem suporte. Então, se você está no 11 ainda, faz o upgrade quanto antes, tá bom? Então, por isso que a gente não vai falar aqui da 11 e tudo que eu vou falar aqui se aplica a 12C e superiores. Beleza? Bom, pessoal, o TDE e o OCI é aqui uma observação que eu faço, tá? Se você aí já está no OCI da Oracle, né? Ou seja, a Cloud, né? Oracle Cloud Infrastructure, ou se você vai migrar, tá? O recurso do TDE, né? O Transparent Data Encryption, é obrigatório lá, tá? Como requisito de segurança, tá bom? Então, não tem como fugir. Se você está migrando para o OCI, vai usar lá um banco de dados como serviço, né? Um DB System, automaticamente, quando você vai criar ele lá, você tem que passar a informação do TDE, tá? A senha de criptografia. Então, não tem como não fazer. A não ser que você crie um IaaS, né? Uma máquina para você e você faça toda a instalação. Aí tudo bem. Caso esteja usando o DB System, não tem como fugir. Isso aqui vai estar habilitado por padrão, é requisito de segurança da Cloud. Beleza? Então, aqui uma breve explicação, né? Contextualizei vocês aqui, eu estou conectado na minha máquina, como eu falei para vocês, no banco 19, 19.3 para ser mais específico. O banco chama-se OSL 19C, está open, não é PDB, né? Aqui eu fiz um show do PDB só para vocês verem, uma das formas de a gente validar, mas para vocês verem aqui que não é PDB, né? Não é multitenant. Então, contextualizado para vocês como é que está o nosso ambiente. E aqui, rapidamente, uma breve explicação sobre o que é o TDE, né? A Transparent Data Encryption, como eu falei para vocês, é a configuração que a gente faz para possibilitar a criptografia dos seus dados. Tá? E aqui eu deixei uma breve explicação do que é esse TDE, né? Aqui é a referência da doc da Oracle, que eu tirei essa explicação. Vamos ler aqui rapidinho? Bom, o TDE ele permite criptografar os dados confidenciais armazenados em tabelas e tablespaces, tá? Ou seja, você vai criar, a gente vai ver ali, né, que eu vou criar uma tablespace criptografada e tudo que estiver dentro dela automaticamente vai estar criptografado, tá? Depois que os dados são criptografados, esses dados são
decriptografado de forma transparente para os usuários ou aplicativos autorizados quando eles acessam os dados, tá? Essa pode ser uma dúvida bem comum, né? Ah, criptografei, como é que minha aplicação vai ler? Da mesma forma que se não tivesse criptografado, tá? Isso fica de maneira transparente para o usuário. Beleza? Bom, o TDE ajuda a proteger os dados armazenados em mídia, né? Também chamados dados em repouso, em REST. Caso a mídia de armazenamento ou arquivo de dados seja roubado, né? Então, ele vai estar criptografando o data file. E aí, se o data file ou, né, o disco que contém o data file for roubado, ele só vai conseguir ler aqueles dados se ele tiver a wallet, né, a carteira, né, o arquivo e a senha. Se não tiver, não importa, não vai conseguir ler e seus dados vão estar protegidos, né? Além disso, o TDE também ele pode criptografar backups do RMAN e também do DataPump. Então, ali um nível de segurança, né, pessoal, para dados. Como eu falei, no OCI isso é obrigatório, no on-premise aí é opcional, né? Isso não vem por padrão habilitado, mas geralmente isso vai estar ligado ao negócio, né? Se o negócio for muito sensível, pode ser que seja necessário encriptar os dados, né? Caso não seja necessário, não precisa. Beleza? Então ali uma breve explicação sobre como é que funciona aí o Transparent Data Encryption, né? Seus objetivos, né? E onde se aplica. Então vamos lá, agora sim, de fato, vamos habilitar a configuração, né? Deixar o banco apto a ter criptografia, né? Você poder criptografar os dados, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai verificar a configuração, tá bom? Tem essa view aqui chamada GV, né? Ou V$ Encryption Wallet, que ele vai mostrar para a gente se tem uma wallet, né? Que é o recurso que permite a criptografia habilitado ou não no seu banco. Então vou executar aqui no meu banco. Ó, percebe que ele traz uma informação para mim, mas aí a gente vai ver o que é relevante, tá? Ele vai falar aqui que é a wallet do tipo file, aqui está a localização da wallet, tá? Aí que ele está falando, ó, se o status está open, né, ou open no master key, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Qualquer coisa diferente de open, tá? Ou autologin, né, que vai estar aqui no wallet type também, quer dizer que não está configurado, né? Ou está configurado e ainda não está aberto, tá? Mas nesse, se você pegar aqui com not available, quer dizer que não tem o wallet, tá? Basicamente é isso. E aí quer dizer que você pode configurar a wallet, tá? Bom, depois disso, a gente vai criar o diretório onde vai estar armazenada a wallet, tá? A wallet, pessoal, é o recurso que permite a gente aplicar o TDE, tá? Ele vai gerar um arquivinho ali, que é a sua carteira, digamos assim. A gente vai estar associando uma senha, que é o seu passcode, para poder acessar essa carteira, para poder criptografar os dados, tá? Esse é o seu passcode para criptografar e decriptar, tá? E vai ter umas observações bem importantes no final sobre esse arquivo e essa senha, beleza? Então tá, eu já configurei aqui do modo que vai estar apto para o meu banco de dados, tá? Mas você vai configurar conforme o seu, tá? Eu vou criar aqui essa pasta chamada Wallet aqui no Oracle Base, tá? No meu banco de dados. Esse aqui é o Oracle Base da minha instalação mesmo, tá? É o 02. No seu pode estar o 01, o 03, o 04, que seja, mas configure no seu Oracle Base. Admin o nome da instância Wallet, tá? Vou criar essa pasta que vai ser onde vai ser gerado esse arquivo, que é o arquivo que representa a minha wallet, tá? Então, estou aqui, eu estou conectado com outra sessão aqui, vou fazer nela, tá? Estou em duas sessões do shell aqui, só para vocês verem, no CCH, tá? Para não ter que sair aqui do plus, eu vou executar aqui na outra, tá? Então, vou criar essa pasta, mkdir wallet, vou acessar ela. Tá lá, não tem nenhum arquivo ainda, tá? O RSL19C, porque é o nome do meu banco, né? Tá aqui, ó. É meu CID, né? CID do banco. Bom, então ficou criado aqui. Próximo passo, pessoal, é fazer um ajuste no sqlnet.hora. Tá? Isso aqui é importante, porque nesse arquivo, o sql.hora é um dos arquivos que compõe o OracleNet, né? Que tem sql.net, tem o listener, tem o tnsnames, tá? Dentro desse cara a gente configura o apontamento para o wallet através desse parâmetro aqui, ó, encryption wallet location, tá? Se não tiver isso aqui, não vai funcionar. Ele não vai reconhecer aqui, tá? É ele que indica a localização do seu wallet, tá bom? Então aqui, ó, coloquei o mesmo caminho que eu criei ali anteriormente, tá? Então a gente vai editar esse arquivo. O Oracle Home é aqui em cima do meu 02, né? E aí a gente vai estar
colocando esse arquivo. Eu vou, ao invés de dar o VI, eu vou fazer aqui na outra pasta minha, eu vou entrar nela, cd 02, app, Oracle, Product, Network, Admin, tá? É o meu caminho, tá? Tá vendo aqui, ó, listener, meu TNS name. Você percebeu que eu não tenho um arquivo SQLNet ainda, tá? A gente vai estar criando, mas se você tiver, você só vai adicionar essa entrada aqui, tá? Então eu vou criar aqui, beleza? Um arquivo novo, vou editar e vou inserir essa informação. Como eu falei, pode ser que no seu caso tenha, pode ser que não tenha. Se tiver, você só adiciona, se não tiver, você cria igual eu estou fazendo. Ó, tá lá criado, vamos conferir, cat.sql, net.hora, tá lá. Beleza, pessoal? Se não tiver isso aqui, não funciona. Importante, tá? Próximo passo, pessoal, a gente pode editar um parâmetro que vai definir o padrão no banco da localização do wallet, tá? Que é esse parâmetro aqui, é o wallet root. Se eu vier aqui, ó, show parameters wallet. Perceba que o wallet root não tem nenhum valor definido, né? Isso aqui é opcional, tá? Ele surgiu com a versão 18 superior e aí não é obrigatório, como eu falei, é opcional, tá? Se você quiser evitar ter que ficar passando o caminho toda vez que você for configurar um wallet, você define esse parâmetro. Eu não vou definir, tá? Porque tem um pequeno inconveniente aqui, ó, eu tenho que reiniciar o banco de dados. Tá bom? Por quê? Porque ele é um parâmetro estático, tá? Aqui é o scope SPFI. Só vai valer a partir da próxima reinicialização, tá? Como geralmente a gente não pode fazer isso, né? Pensando no ambiente produtivo, não é tão interessante, tá? Então, não vou fazer, tá? Mas se você quiser fazer, pode fazer sem problema nenhum. A diferença é que nos comandos que a gente for fazer para criar o wallet, a gente vai omitir o caminho, tá? Sem esse parâmetro definido, a gente tem que passar o caminho, tá? Essa é a única diferença, basicamente. Então, não iremos fazer essa parte, mas estou mostrando para você que é possível ter uma configuração padrão. Beleza? Então, vamos lá agora, de fato, para a criação da wallet, né? Da nossa carteira, com a nosso passcode, password, né? Passcode da wallet. Então, a gente vai estar usando aqui os comandos de administer key, tá? Que, como eu mencionei, né? Essa sequência que eu estou falando para vocês é só a partir da 12C. Antes do 11 eram com os comandos diferentes, por isso que a gente não vai estar fazendo, porque se você estiver no 11, como eu falei, eu recomendo você fazer o upgrade aí para o 12, no mínimo, e até também para o 19, se possível. Tá? Esses comandos surgiram a partir do 12. Então tá, a gente vai estar criando a wallet, primeira coisa, certo? Então aqui, ó, administer key, management create key store, que é o nosso arquivo, criar nosso arquivo de armazenamento da key store. Aí a gente passa o caminho, né, que é o caminho que a gente criou lá anteriormente, identify by a nossa passcode. Tá? Então, eu estou passando aonde eu quero que ele gere o arquivo, né, minha wallet, e a senha de acesso dela. Então, vou executar aqui. Beleza? Que é store criado. E aí, se eu vier aqui no caminho, ó, cd/02, pp, Oracle admin, OSCE19, wallet. Vou limpar a tela aqui, ó. Perceba que ele criou ali, né? Um arquivinho. Antes não tinha, agora tem. Depois disso, a gente vai abrir essa wallet, certo? Então, administer key, manager set key store open. Identify by a senha que a gente definiu ali anteriormente. Vou executar também. E que ele conseguiu fazer essa configuração do open. Tá? Depois disso, a gente vai definir, de fato, a master key aqui, né? Associando com essa wallet, né? With backup. Então, administer key, manager set key, identify by a senha with backup. Então, vou executar aqui. Beleza. Keystore foi alterada. Próximo passo, a gente configurar o auto login da wallet. Tá, pessoal? Por que isso aqui é importante? Porque toda vez que você reiniciar o banco, ele vai procurar a sua wallet. Tá? Se você não tiver definido como auto login, ele vai ficar pedindo a senha para você. A senha que você definiu para a wallet. Então, seu banco não abrirá sem você passar isso. Para você evitar isso, você configura com o auto login. Tá? Aí o que acontece? Ele já vai reconhecer a wallet, já vai ver a sua passcode e vai abrir o banco de dados. Tá? Então, administer key, manage create auto login keystore from keystore, aí a gente passa o caminho da wallet que a gente fez, identify by o passcode. Então, vamos lá. Beleza, keystore alterada. E aí, por fim, a gente define a wallet aberta como auto login, tá?
que é, agora a gente criou o autologin, agora a gente de fato está definindo, que é nada mais é do que a gente dar um close. Quando a gente der o close, ele vai mudar para autologin, tá? Vou executar aqui. Beleza, que é a história alterada. E aí, para a gente validar o status, vocês perceberem que muda, vamos executar aqui, ó, a query lá de verificando a configuração. Percebam. Agora ele mudou aqui o status, né? Ó, tá vendo? Arquivo, né? O file e o arquivo aqui ele ainda continua, certo? Agora o status está open, e aí o wallet type, auto login, tá? Se tiver dessa forma aqui, pessoal, quer dizer que você tem aí configurado a sua wallet com sucesso, tá? E que ela está com auto login, ou seja, se eu chutar o banco e reiniciar, ele vai reconhecer e já vai abrir sem problema nenhum, tá? Eu até coloquei esse teste aqui, ó, se for possível você fazer, né, após todo o processo de criação da wallet, ó, restart do banco de dados. Eu coloquei se possível, por quê, pessoal? Só para validar, tá? Se tá tudo certo, porque se você não validar, né, aí você vai ficar refém aí de um momento que reiniciar, e se tiver algum problema, vai ser na hora que estiver reiniciando aí que você vai descobrir se tem algum problema, tá? Então, se você conseguir, reinicia. Tá? Reiniciar o banco de dados. Eu vou fazer aqui, no meu aqui, como é, né? Só um lab, né? Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, né? A ideia é que, a hora que eu chutar, chutar é normal, shutdown não vai ter problema nenhum. O detalhe aqui é na hora de startar, tá? Então, se o startup der algum problema, em relação ao wallet, você vai identificar ali na hora que ele estiver fazendo o startup, tá? Então, ele está fazendo o shutdown ali, né? Rapidinho, é um banco pequeno, então não tem problema nenhum. Então, ó, finalizou. Já vou fazer o startup. Opa, copiei errado. Startup. É a ideia aqui que start com sucesso, né? Que não tenha problema nenhum, que ele reconheça o wallet. E aí toda essa configuração que a gente fez anteriormente ela é importante, principalmente essa aqui, tá? Geralmente pode dar problema essa parte aqui do sqlnet.hora, tá? Ou não fez, ou o caminho aqui está errado. E aí ele não reconhece o caminho, fala que tem um wallet e aí ele não abre, tá? Se eu não me engano ele vai parar no modo mount, tá bom? Bom, olha lá, abriu, vamos validar. Ó, tá lá, com sucesso. Open, continua aqui, auto login e tudo mais, tá bom, pessoal? Então é importante fazer essas configurações anteriores aqui corretas para você não ter esse problema, tá? E descobrir na hora que você startou o banco que está com problema na wallet, tá? E se aqui no mount ele não vai te falar, se eu não me engano no alert log ele vai te apontar o problema da wallet, tá? Que ele não vai ter encontrado, aí você vai ter que avaliar e corrigir o que for necessário, tá? Bom, pessoal, por fim aqui, né, para a gente validar, né, a gente configurou o banco, mas precisa testar, né? Porque, na onde? Na TabSpace. Vamos criar uma TabSpace criptografada. Bom, se eu validar aqui, ó, eu tenho algumas TabSpaces, né? As padrões, né? Esse banco aqui não tem nada. É um banco, né? Só para mostrar para vocês, né? Ó, percebe que o campo aqui, ó, encrypted, tá como null, né? Ou seja, essas TabSpaces aqui, elas não vêm criptografadas. E aí a gente vai criar uma criptografada, tá? Agora que a gente tem a configuração feita, vamos testar, né? Então, comando simples, né, de TabSpace, create TabSpace, o nome dela, data file, size, auto-extend, e aí que você coloca encryption use o formato que você quer, default storage encrypt, tá? Vamos testar aqui. Ele vai criar TabSpace e aí vamos validar se ele criptografou. Tá, ó, TabSpace criada, tá ali. Olha lá, Encrypted TS. Tá bom? Então, ele tem aqui ela criptografada, tá, pessoal? E aqui eu faço uma observação bem pertinente, tá, pessoal? Eu vou reforçar ela aqui no final, coloquei aqui informações importantes, mas já vou iniciar elas aqui. Se você tem TabSpace criptografada, pessoal, de maneira nenhuma você pode perder o arquivo, esse arquivo aqui, e de maneira nenhuma você pode perder a senha, tá? Se você perder um dos dois, pessoal, acabou, não tem como. Bom, não tem como dentro daquilo que a gente conhece, né? Não sei se a Oracle tem alguma coisa lá não documentada, né, ou não disponibilizada que consiga te ajudar com isso. Mas, via de regra,
Você tem uma tablespace criptografada, perdeu a wallet ou a senha, ou danificou a wallet, ou se você não sabe, esqueceu a senha, mudou e sei lá, não está funcionando, cara, isso é um problemão, porque não tem como voltar, tá? Tanto é que é recomendável você fazer um backup da wallet, do arquivo da wallet. Faz um backup disso aqui, coloca em algum lugar, segredo aí, bem guardadinho as 7 chaves para poder você não ter problemas, tá? Isso é sério, tá, pessoal? Principalmente quem está na nuvem, ou CI. Não tem o que fazer. Tem uma tablespace criptografada e perdi a wallet ou perdi a minha senha, meu passcode, já era, acabou. Entendeu? Atenção nisso aí, tá? Importantíssimo. Porque senão você vai ter problemas muito sérios aí se você perder algum desses dois componentes. Tá? Então, criada, né? A tablespace está criada, está aqui, armazenada. Então, a gente fez toda a configuração, tá, pessoal? E aí, a gente tem aqui agora, né? Uma tablespace criptografada, nesse caso. Beleza? Então, toda a sequência aí. Aí eu coloquei o comando de drop, caso você... que é a teste, a nível de teste, dropar, para você ver aí também, né? Que ele dropa normal. Ah, tem alguma coisa especial para dropar? Não. Ó. Ele vai dropar a tablespace e é isso. Vida que segue. E aí eu não tenho mais a tablespace criptografada. Tá? Mas, reforçando de novo, eu estou colocando aqui só para vocês verem que não tem nada de especial em relação ao drop. Mas, se você perder lá, né? Tem uma tablespace criptografada, reforçando. Perdeu a wallet ou perdeu a senha, gente, pessoal, problemão seríssimo, tá? E aí, em relação ao arquivo da wallet, tá? Um macetezinho aqui para vocês de como validar se a senha que você tem está certa, tá? Eu tô partindo do princípio que seu arquivo está ok, você tem backup, né? Backup desse arquivo, está tudo certo com ele, mas está em dúvida em relação à senha. A senha que você configurou, né? Ou que te passaram aí que está configurada. Ah, não sei se essa está certa, tem como eu validar? Tem. Passei um macetezinho aqui para vocês. Ó. Você vai copiar aquele arquivo da wallet para qualquer lugar. Por que você vai copiar? Para não fazer em cima aqui é a original e talvez causar algum problema. Tá? Você vai copiar ela para algum lugar. Estou copiando aqui para o home/1/Oracle. E estou usando aqui o Oracle PKI para poder validar a senha, tá? Dessa wallet. E aí, se a senha estiver certa, ele vai trazer uma saída que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vou estar executando aqui, ó. Vou estar executando aqui na outra pasta. Bom, como eu já configurei, né? Eu vou só executar aqui, tá? CP, dá um CP aqui no arquivo. Você vê aqui, LS Wallet. Tá ali, né? Um arquivo do meu home, eu copiei, tá? E aí eu vou validar, né? Eu vou estar usando aqui o Oracle PKI. Oracle PKI, tá? Vou rodar aqui minhas variáveis de ambiente. 19, tá? Só para ele reconhecer o utilitário. Pegar aqui novamente. E aí ele vai te pedir a senha. Entra com a sua senha. Vou pegar aqui a senha que eu defini. Tá, pessoal, essa senha aqui eu recomendo você pôr uma senha mais complexa, tá? Inclusive quem tiver no CI, ele vai pedir uma senha para você complexa lá. Nível mínimo lá. Não coloque senha simples. Tá, ó. Coloquei a senha e aí ele vai trazer o conteúdo do certificado dentro da wallet. Tá? Essa é a saída esperada se a sua senha estiver correta. Tá? Ele vai listar ali os certificados que tem dentro da wallet. Tá? Se a senha estiver errada, ele vai falar para você que a senha está errada e você vai ter que, né, procurar aí a senha certa. Tá? Como eu falei, perdeu a senha ou perdeu a wallet, pessoal, problemão. Tá? Porque como algo conhecido, não tem algo que a gente faça para poder burlar isso. Tá criptografado, você precisa da wallet, precisa da senha. Se não tem um dos dois, ou não tem os dois, problemão. Beleza, pessoal? Então, a gente viu aí toda a sequência, né? De como configurar o TDE, né? A Encrypt, como encriptar os seus dados, tá? E aqui no final eu coloquei algumas observações importantes, até em caixa alta, para vocês não se esquecerem disso. Ó, nunca perder a senha, certo? Não percam essa senha, de jeito nenhum. Nunca perder o arquivo também. E aí, perdeu um ou outro, ou os dois, galera, problemaço. Tá? Nem sei te dizer como é que resolve isso. Acho que nem tem como resolver. Tá? Aí, ó, coloquei, né? Os itens anteriores são mais importantes ainda se você tiver uma tablespace criptografada. Tá? Porque pode ser que você tenha configurado, mas ainda não tenha uma tablespace criptografada. Aí até aí tudo bem, né?
porque você está com o banco de dados configurado, mas você ainda não criptografou, não criou uma table space com a criptografia. Então, até aí está tudo certo, se você não tem nenhuma dessas informações, né? Então, você pode aí apagar o wallet e recriar, né? Essa key store igual a gente fez aqui. Aí depois, tendo as informações em mão, né? Tanto o arquivo quanto a senha, criptografar as tablespaces, as próximas tablespaces que você for criar. Tá? Então, muito atento a isso. E aí, como eu falei, né? Fazer o backup do arquivo do wallet, que é o bwallet.p12. Tá muito importante essas observações aqui, pessoal. Muito, porque para você não ter problema aí, caso você tenha a criptografia habilitada e esqueça a senha ou não tenha mais o arquivo, tá? Então vimos aí, pessoal, todo passo a passo para poder habilitar o banco, né? Deixar o banco apto a criptografar as tablespaces ali em um banco que não é CDB, beleza? Então, pessoal, falamos aí sobre TDE, né? Basicamente aí a criptografia dentro do banco de dados Oracle, né? Como a gente faz para criptografar os dados, certo? Preparar o banco para criptografar novos dados. Mostrei o passo a passo para vocês. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, me ajuda aí, fortalece o conteúdo, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Essa colaboração de vocês é muito importante para fazer esse conteúdo chegar a muitas pessoas, né? Difundir o conhecimento aí da melhor maneira possível. Conto com vocês. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.